É de fundamental importância em uma formação liberal ter atenção àquilo que nós leremos. Uma formação clássica leva em muita consideração os livros que formam parte dessa educação, dessa formação. E é por isso que aqui hoje eu quero trazer para vocês 5 grandes obras clássicas da nossa civilização que podem ser muito úteis na sua formação pessoal e que também eu acredito que não se deva passar a vida sem lê-las. Então vamos lá. Uma das coisas fundamentais quando nós vamos escolher os livros que nós leremos é ter sempre em mente que o tempo é breve, o tempo é curto. E justamente porque o tempo é curto, convém que nós saibamos escolher bem os livros que nós leremos. Eu gosto muito de lembrar um princípio de um educador humanista chamado Piccolomini, e ele falava o seguinte: In fonte potius quam in rivo oportet bibere. É melhor beber na fonte do que nos rios. Então muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Professor, o que eu posso ler sobre Aristóteles? O que eu posso ler sobre Platão? Me recomenda um livro sobre Dante? Eu digo, poxa vida, estuda o próprio Dante. Por que você não lê diretamente Dante? Por que você não lê uma obra de Aristóteles? E eu falo isso porque por muito tempo eu li muitos comentadores de Aristóteles. Mas eu não tinha lido Aristóteles. Eu não havia lido nenhuma obra do próprio Aristóteles. E com isso eu perdi muito tempo. Porque nenhuma leitura auxiliar substitui a leitura direta. Por isso eu queria te convidar a ter isso em mente. É melhor beber na fonte do que beber no rio. Se você deve escolher um grande livro para ler, escolha ler o livro diretamente, não apenas uma adaptação ou algum comentador sobre esse livro. Bom, dito isso, vamos às 5 obras clássicas de nossa civilização que eu quero apresentar a vocês hoje. Em primeiro lugar, eu queria recomendar a leitura do grande poema épico que é a Ilíada, escrito por Homero e que tem como tema o 9º ano da Guerra de Troia e como personagem principal a fatídica figura de Aquiles. A Ilíada foi uma obra que teve grande importância dentro do contexto da formação grega. Havia quem dissesse que Homero, de fato, era o educador da polis. Por quê? Porque muitos jovens da Grécia Antiga eram educados a partir da Ilíada e da sua outra obra, a Odisseia. O que trata a Ilíada? A Ilíada tem como plano de fundo a Guerra de Troia, a guerra entre os gregos e os troianos, por causa de Helena, sequestrada pelo troiano Paris. A Ilíada vai tratar sobre a Guerra de Troia, particularmente sobre Aquiles e o drama que Aquiles sofreu em razão de sua ira. A Ilíada começa explicitando algo do seu tema quando ela diz assim: Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles expelida. Qual é o tema, portanto, da Ilíada? É a cólera funesta de Aquiles expelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta. Essa cólera que foi causa de os gregos sofrerem muitos trabalhos e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos. E essa ira também foi a causa da morte de muitos heróis, tanto gregos quanto troianos. Então toda a Ilíada gira em torno da ira de Aquiles. Dessa ira que, em primeiro lugar, recusou-se a lutar a guerra de Troia, levando, em última análise, a morte de vários gregos e, inclusive, do seu melhor amigo, Patroclo. Então, essa é a primeira obra, grande obra de nossa civilização que eu gostaria de recomendar a vocês. A segunda obra que gostaria de recomendar a vocês é também uma obra de Homero, esse educador da polis, que é a Odisseia. Como o próprio nome diz, trata das aventuras de Odisseu, das viagens de Odisseu após a Guerra de Troia, rumo à sua cidade natal, Ítaca. Então, depois que os gregos vencem a Guerra de Troia, com a famosa artimanha do cavalo de Troia, os gregos precisam voltar para sua terra. E Odisseu, ele tenta voltar para sua terra, para sua pátria Ítaca, só que sua jornada é dificultada por diversos obstáculos. Ele encontra as sereias, ele encontra os ciclopes, ele encontra os lotófagos, ele encontra diversos perigos e ameaças que dificultam a sua jornada. Mas, enfim, depois de 10 anos, ele consegue chegar, mas a Ilíada trata sobre essa viagem e essas narrativas de Odisseu. A terceira obra que eu queria recomendar a vocês, que também faz parte desse cânone épico, diremos assim, é a Eneida, do romano Virgílio, que também tem como plano de fundo a Guerra de Troia. Só que, diferente de Homero, Virgílio descreverá a Guerra de Troia não da perspectiva dos gregos unicamente, mas também
da perspectiva dos troianos. O personagem principal não é um grego como Aquiles ou como Odisseu, mas é um troiano, o chefe dos troianos, Enéas. Então, a Eneida, ela começa, e eu sempre leio os primeiros versos para que vocês entendam um pouco sobre o tema do livro. A Eneida começa assim: as armas cante o varão que, fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro, e de Lavínio nas praias. Em outras palavras, vai tratar das armas, ou seja, das guerras, e do varão. Qual varão? Qual homem? Do homem que, fugindo das plagas de Troia, das praias de Troia, levado por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro. Ou seja, o tema da Eneida é as viagens de Enéas rumo à Itália, onde Enéas deveria lançar as bases de uma nova cidade após a derrota de Troia, após a destruição de Troia na Guerra de Troia. Então a Eneida vai tratar exatamente disso, das viagens de Enéas rumo a uma nova terra após a destruição da Guerra de Troia. São essas 3 obras muito famosas e fazem parte do cânone épico da Antiguidade. A 4ª obra que eu gostaria de recomendar a vocês, que particularmente é uma das minhas preferidas, é a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Esta já, não da Antiguidade, mas é como que o grande monumento literário medieval. Nós costumamos dizer que, assim como a Idade Média é caracterizada arquitetonicamente pelas catedrais e filosoficamente pela Suma Teológica de São Tomás de Aquino, a Idade Média possui uma catedral literária. E essa catedral literária é precisamente a Divina Comédia de Dante. Nessa obra, Dante narrará uma viagem que tem muitos aspectos simbólicos, mas também tem um aspecto pessoal, que é uma jornada de Dante pelos 3 reinos do pós-vida, pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Viagem essa que também tem uma dimensão simbólica, no sentido de que ela representa uma jornada da alma rumo à felicidade eterna. Claro, nessa viagem, Dante encontrará vários personagens da antiguidade, vários personagens de seu tempo, seja no inferno, no purgatório e no paraíso, mas também uma das figuras que é extremamente importante nesse enredo é Beatriz, é a figura de Beatriz. E aqui nós teremos, portanto, uma narrativa na qual o amor ocupa um local central. O amor tem um papel predominante dentro dessa narrativa, pois afinal é pelo amor que Dante vai começar a empreender a sua jornada pelo inferno, conhecendo a maldade humana em toda a sua profundidade e crueza, depois purificando-se no purgatório, até que enfim ele subirá ao paraíso, onde ele encontrará as almas justas já no seu estágio de beatitude. E no final, no final vocês verão quando lerem. A 5ª obra que eu queria recomendar, que também faz parte dessa sequência épica que eu estou apresentando a vocês, é O Paraíso Perdido, de John Milton. Este é um livro fantástico, um livro muito interessante, em que Milton busca oferecer uma releitura épica do Gênesis. Então, quem são os personagens que estão presentes dentro dessa narrativa? Estão presentes Adão e Eva, está presente Satã, o inimigo de Deus, o próprio Deus está presente, São Miguel Arcanjo, São Rafael. Então são todos personagens que vão fazer parte desse enredo que, como o próprio nome já diz, vai buscar tratar da história da perda do paraíso por parte do homem. Como é que o homem foi levado a pecar por influência de Satã? Então, toda a história do paraíso perdido é exatamente a narrativa em versos épicos de Adão e Eva e de sua queda. Você já leu ou tem vontade de ler alguma dessas obras? Se você quer que eu trate em algum vídeo sobre alguma dessas obras, comenta aqui embaixo qual é e espero que nos vejamos numa próxima. Até mais!